Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para o estudo desta semana de Doutrina e Convênios. Lembrando que você que é aluno do Instituto, favor clicar na descrição e preencher o formulário para registrar a sua presença. Nós hoje estudaremos as sessões 23 a 26. E semana passada, com as sessões 20 a 22, nós tivemos revelações institucionais. Esta semana, revelações individuais. Gosto do fato do Senhor estar equilibrando as coisas entre o institucional, a igreja coletiva, e o individual. Ele se importa com todos, e ele se importa com você e comigo, individualmente. São 4 sessões, contendo 10 revelações. Essas revelações são bem curtas, exceto a sessão 25, que Emma recebe especialmente para ela. Sessão 26, 2 versículos dedicados a John Whitmer. Sessões 23 e 24 são uma compilação de pequenas revelações. Sessão 23, 5 revelações. Oliver Cowdery, 2 versículos. Hyrum Smith, 1 versículo. Samuel Smith, 1 versículo. Joseph Smith Sr., 1 versículo. E Joseph Knight Sr., 2 versículos. Sessão 24 são 3 revelações. Joseph Smith, Oliver Cowdery e para os missionários em geral. Sabem aquele post-it pequenininho com uma notinha de amor bem pequena que alguém amado deixa para você? Talvez colando na porta do seu guarda-roupa, no monitor do seu computador, na porta da geladeira. São linha sobre linha de amor. Um lembrete de que estamos na mente destas pessoas e que elas sabem coisas particulares nossas, alguma conquista, uma dificuldade que nós temos, etc. É mais ou menos isso que nós veremos no estudo de hoje. Não é a quantidade de palavras que o Senhor profere, mas o amor que cada palavra transmite. Isso é o que importa. Podemos já extrair uma doutrina deste simples fato. Deus me conhece. Uma notinha de amor do Senhor, canonizada, é como eu poderia definir estas revelações. É o que estudaremos esta semana. E qual seria a notinha do Senhor para mim? Vamos usar estas revelações para discutir um pouquinho sobre bênçãos patriarcais. Essas revelações, não foram bênçãos patriarcais, que isso fique bem claro. Mas nós podemos usá-las para aprender um pouquinho mais sobre estes tipos de bênçãos do sacerdócio, a bênção patriarcal. Algo me chama a atenção na seção 23 de Doutrina e Convênios. É que para 4 das 5 pessoas o Senhor diz que não estão sob condenação. Essas revelações trazem esta segurança, este conforto de que o nosso arrependimento foi aceito. Que não paira sobre nós o peso da condenação. Não significa de forma alguma que nós somos perfeitos, mas que estamos neste caminho da perfeição. Ele dá conselhos para que eu permaneça neste caminho de não condenação. Então, vamos ler os versículos. Versículo 1 da seção 23. Eis que te digo algumas palavras, Oliver. Eis que abençoado és, e não estás sob condenação alguma. Acautela-te, porém, contra o orgulho, para que não caias em tentação. Acautela-te contra o orgulho. Já vimos na seção 20 que havia surgido uma disputa entre Oliver e Joseph. Entre os anos de 1837 e 1838, Oliver praticamente rejeitou a liderança do profeta, sendo excomungado em 1838 e rebatizado em 1848, portanto 10 anos depois. Oliver
Chegou a dizer que se ele se afastasse da igreja, ela não sobreviveria. E todos sabemos que não foi isso que aconteceu. Emma vai receber conselho semelhante na sessão 25. Joseph já havia sido humilhado até a alma na sessão 3. Para muitos de nós, o mesmo conselho é válido. O Senhor aponta onde nós somos fortes e diz: cuidado para não subir a cabeça. Mantenha os pés no chão. Nossas bênçãos patriarcais são bem claras quanto às nossas forças e nossas fraquezas. E vemos, similarmente, neste versículo, a mesma coisa. As 3 revelações seguintes para os membros da família Smith contêm fortalecer a igreja. Como membros da família de Abraão, é nosso dever fortalecer a igreja. Faz parte de um dos convênios do templo. Na nossa bênção patriarcal, nós também temos dicas de como contribuir para a igreja, a obra de Cristo. Vamos ver o versículo 4 da sessão 23. Eis que te digo algumas palavras, Samuel, pois também não estás sob condenação alguma, e teu chamado é para exortar e fortalecer a igreja, e ainda não foste chamado para pregar ao mundo. Amém. Ainda não foste chamado. Algumas vezes, bênçãos elas são atreladas ao tempo. Numa bênção patriarcal, às vezes, é difícil dizer quando aquela bênção chegará. Será nesta vida? Será após a morte? Será na eternidade? Devo ressaltar que essas revelações foram separadas originalmente. Não sei se Joseph Knight estava presente na ocasião com os outros para comparar as revelações. Na de Joseph Knight não traz o não estás sob condenação. Vemos a misericórdia do Senhor em não dizer estás sob condenação. O Senhor vai direto para as melhorias que Joseph teria que fazer. E a razão para isso é que Joseph Knight ainda não havia sido batizado. Todos os outros já haviam sido batizados. Vejamos o versículo 6. Eis que te declaro, Joseph Knight, por estas palavras, que deves tomar tua cruz e, ao tomá-la, deves orar vocalmente perante o mundo, assim como em segredo e no seio de tua família e entre teus amigos e em todos os locais. Todos conhecemos o sentido figurado de cruz. Já falamos alguma vez na vida sobre alguma situação ou alguém. Para nós, pode ser algo trivial, ou até simples, orar em voz alta. Se filiar à igreja, por exemplo. Para Joseph Knight, isso era aterrador, devastador. Era a cruz dele. Podemos ver como nossas cruzes são diferentes. Talvez haja coisas extremamente difíceis para mim. Paciência, vícios, comportamentos que para Joseph Knight seriam fichinha. Então, vamos julgar menos e vamos tomar mais a nossa cruz. Vamos nos preocupar em tomar a nossa cruz. Vamos ouvir mais os conselhos que o Senhor tem para nós. Vamos ler mais nossas bênçãos patriarcais. Poderemos ter uma visão mais clara sobre quais são as nossas cruzes. São suas notinhas amorosas de um pai que nos conhece. Na sessão 24, o Senhor fala a Joseph, Oliver e a todos nós. E quem aí gosta de jogar videogame? Esta sessão se parece com aquela tela de seleção dos personagens, onde podemos observar estatísticas sobre as características de cada um, por meio de estrelas ou por meio de uma barrinha. Ali são apontadas as forças e as fraquezas de cada personagem.
Um é mais forte, mas deixa a desejar na velocidade. Um é mais rápido, mas deixa a desejar na resistência. E por aí vai. Então, vamos imaginar esta sessão como a tela de seleção de personagem. O Senhor dará a Joseph coisas em que ele é muito bom, mas em outras, nem tanto. Vejamos o versículo 7 da seção 24 de Doutrina e Convênios. Pois tu servirás exclusivamente a Sião, e nisto terás força. É o ponto forte dele. Coisas espirituais. Servir a Sião. A obra da restauração estava indo de vento em popa, porque ele era bom nisso. Era o que o Senhor dizia. 2 versículos depois, versículo 9. E nas obras terrenas não terás força, porque teu chamado não é esse. Dedica-te a teu chamado, e terás com o que magnificar teu ofício, e explicar todas as Escrituras, e continuar impondo as mãos e confirmando as igrejas. Em coisas temporais, ele não seria tão bom. Bem, se vivemos em um mundo em que prioriza as coisas temporais, isso é uma má notícia. Mas se nosso chamado é servir Sião, não é uma combinação de atributos má. Que tipo de personagem eu sou? Onde eu estou sendo forte? Nessa luta para chegarmos ao reino celestial, quais características estão com mais estrelinhas? Leitura das Escrituras? Testemunho? Visita ao templo? Status? Riquezas materiais? Quais são as minhas forças? Para qual tipo de trabalho eu estou melhor preparado? Ao identificar estas áreas em nossas vidas, eu posso fazer a diferença ao me dedicar a elas. E, sabendo onde não sou tão bom, posso buscar melhorar. Não compita, não compare. Cada um de nós é uma combinação única de estrelinhas em forças e fraquezas. Essa é a maravilha de nossa irmandade nesta vida mortal. Todos nos completamos. Eu sou uma negação em mecânica automotiva, mas me dê um discurso para fazer. Não consigo reparar meu carro com escrituras e citações de profetas. Precisamos uns dos outros. Nunca devemos nos sentir menos. Deus nos deu dons em certas áreas e em outras nem tanto. E é assim que funciona. Deixe-me comentar algo. Existe algo na indústria chamado Clock Speed Supply Chain, ou cadeia de suprimentos com velocidade horária, numa tradução bem literal. Essa gestão inclui o movimento da matéria-prima, desde o início até o processo de armazenamento. Dito isso, ressalto que nem todos os estágios de manufatura levam o mesmo tempo para serem completados. Então, se quero, por exemplo, um carro finalizado, não começo todos os processos ao mesmo tempo. Porque há etapas que levam mais tempo, outras que levam menos tempo. Nessa mesma sessão, também podemos observar como o Senhor lida com esses variados tempos que cada um de nós leva para completar processos. Vejamos o versículo 6 da seção 24. E no momento preciso, ser-te-á dado o que hás de dizer e escrever, e eles deverão ouvir, caso contrário, enviar-lhes-ei maldição em vez de bênção. Agora vejamos o versículo 18. E não levarás bolsa, nem alforje, nem bordões, nem 2 túnicas, porque a igreja te dará, no momento exato,
a comida e o vestuário, e os sapatos e o dinheiro, e o alforje de que necessitares. Vamos voltar para o versículo 16. E acontecerá que a quem vos deitar as mãos com violência, ordenareis que seja afligido em meu nome, e eis que, de acordo com vossas palavras, eu o ferirei em meu próprio e devido tempo. Organizei os versículos desta forma porque vocês podem ver no versículo 6, depois 18 e 16, uma crescente de tempo. Vejam que se eu tenho que ter palavras a falar, elas têm que ser me dadas na hora. Se tenho fome, talvez eu possa aguentar um pouquinho mais. A retribuição do Senhor pode ser mais demorada. Talvez nem nesta vida. Então, há coisas que recebemos quase que imediatamente, no momento preciso. Outras, mais ou menos, no momento exato. E outras, talvez nem nesta vida, mas no meu próprio e devido tempo. Vamos voltar então ao início dessa sessão 24, versículos 1 e 2. Eis que foste chamado e escolhido para escrever o livro de Mórmon e para meu ministério. E livrei-te de tuas aflições e aconselhei-te pelo que tens sido livrado de todos os seus inimigos e dos poderes de Satanás e das trevas. Em português, a tradução nos passa a sensação de que Joseph se libertou dos inimigos e poderes de Satanás por conta destes conselhos. E é assim que o Senhor nos livra, por meio dos seus conselhos, dados por líderes amorosos, autoridades gerais, pais. Precisamos ouvir estes conselhos. E por termos esses conselhos, não temos desculpas. O Senhor já nos alertou. Agora é só ouvir este alerta. Versículo 2. Contudo, não tens desculpa para tuas transgressões, portanto, vai e não peques mais. Versículo 3. Magnifica teu ofício, e após haveres semeado teus campos e os teres protegido, vai depressa à igreja que está em Collinsville, Fayette e Manchester, e eles sustentar-te-ão, e abençoá-los-ei, tanto espiritual como materialmente. Magnificar. Tornar magno, maior, engrandecer o ofício para o qual fomos chamados por meio de nosso trabalho árduo e impecável. Em qualquer área da nossa vida, nós temos que magnificar o propósito para o qual nós fomos chamados. E olha o padrão que o Senhor nos ensina. Após haveres semeado teus campos e os teres protegido, temos que cuidar de nossas famílias. Esse é o ofício principal para o qual fomos chamados. Não podemos esquecer ou inverter estas prioridades: família, trabalho, igreja. Devemos ser sábios nesta busca por fazer todas as coisas em ordem. Em inglês, o sustentar-te-ão poderia ser traduzido como apoiar-te-ão. É isso que nós fazemos com nossos líderes. Apoiamos. E a promessa que temos, se os apoiarmos, é tanto espiritual quanto material. É isso que o Senhor está dizendo quando nós erguemos a mão, apoiando um líder chamado por Ele. Versículo 4. Mas, caso não te recebam, enviarei sobre eles maldição em vez de bênção. É o perigo de nós não recebermos o ungido do Senhor como profeta. E lembra-me aí de Mateus, capítulo 10, versículo 41. Mateus 10, 41. E olha que interessante que ele fala. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão
de justo. Então, quem recebe um profeta em qualidade de profeta vai receber a recompensa de um profeta. Tá? A recompensa ou o galardão desses profetas são bênçãos espirituais e materiais, como vimos o Senhor prometer em Doutrina e Convênios. Voltando para Doutrina e Convênios, seção 24, versículo 5. E continuarás a invocar a Deus em meu nome e a escrever as coisas que te serão dadas pelo Consolador e a explicar todas as Escrituras à igreja. Explicar, interpretar, elucidar as Escrituras é uma das tarefas primordiais de um profeta. Versículo 10. E teu irmão, Oliver, continuará levando meu nome diante do mundo e da igreja. E não deverá supor que possa falar em demasia sobre a minha causa. E eis que estou com ele até o fim. É o começo aí da revelação para Oliver. E o Senhor está dizendo para ele, nunca é demais falar sobre o Senhor. Nunca é demais proclamar o Evangelho. Quanto mais, melhor. É por isso que ele diz, não deverá supor que possa falar em demasia sobre minha causa. Nunca é demais. Nós sempre podemos falar um pouco mais sobre o Senhor, sobre a causa, sobre a obra do Senhor. Versículo 11. Em mim terá glória e não em si mesmo, seja em fraqueza ou em força, em cativeiro ou liberdade. Não é porque Oliver era bem mais culto, polido, que as pessoas aceitariam o Evangelho. Era pelo Senhor que viria a glória. Ou seja, a conversão das pessoas para a imortalidade e vida eterna, que é a obra e glória do Senhor, não seria por conta de Oliver, mas pelo próprio Senhor. Em mim terá glória. Não em si mesmo. Não são nossos esforços que convencem alguém, que fazem com que alguém seja tocado para se achegar ao Senhor. É o Espírito que faz isso. Tá? É no Senhor que tem esta glória, porque esta é a obra e a glória dele, levar efeito, vida eterna e imortalidade do homem. Versículo 12. E em todos os tempos e em todos os locais abrirá a boca e anunciará meu evangelho, como com a voz de uma trombeta, tanto de dia como à noite. E dar-lhe-ei uma força que não é conhecida entre os homens. Corrobora o que o Senhor o instruiu no versículo 10. E quantas vezes, quando estamos a serviço do Senhor, sentimos essa força desconhecida dos homens? Cansados, às vezes achando que não aguentamos mais e temos ainda aquele gás para continuar. É essa força que os homens não conhecem, que advém do Senhor. Versículo 13. Não soliciteis milagres, a não ser que eu vos ordene, exceto para expulsar demônios, curar os enfermos e contra serpentes venenosas e contra venenos mortíferos. Sinais seguem os que creem. Não é por meio deles que eu devo crer, porque é uma crença superficial, rasa. Próximo versículo, versículo 14. E estas coisas não fareis, a não ser que vos sejam pedidas por aqueles que as desejarem, a fim de que se cumpram as Escrituras, pois agireis de acordo com o que está escrito. Nós podemos ver conselho semelhante no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos ou os élderes da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tá? E aí, às vezes, nós temos a falsa crença que a gente nunca deve oferecer a bênção. Paz, é seu dever oferecer bênçãos à sua família. Você oferece bênçãos de conforto, bênçãos de conselho paterno,
bênçãos de saúde para todos aqueles sob sua guarda familiar. Para todos os seus parentes, sim. Nós podemos, da forma correta, oferecer essas bênçãos dos sacerdócios, que aliviarão os fardos dessas pessoas, as dores, confortarão os corações dessas pessoas. Vejamos o versículo 15, seção 24 de Doutrina e Convênios. E onde quer que entrardes, e não vos receberem em meu nome, deixareis maldição em vez de bênção, sacudindo o pó de vossos pés, em testemunho contra eles, e limpando os pés pelo caminho. Jesus Cristo instruiu os seus apóstolos em Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 5, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, fica ali, e de lá saireis. E quanto àqueles que não vos receberem, saindo vós daquela cidade, sacudi até o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. James E. Talmage, comentando esses versículos, observou: sacudir cerimonialmente o pó dos pés como um testemunho contra outros era entendido pelos judeus como uma cessação da sociedade e uma renúncia de toda a responsabilidade pelo que se segue. Tornou-se uma ordenança de acusação e testemunho, dada como instrução do Senhor aos seus apóstolos. Essa autoridade, hoje, reside com os apóstolos ou com quem eles concedem diretamente. Essa autoridade não é dada aos missionários em geral. Geralmente, é uma autoridade restrita ao apostolado. Versículo 17 de Doutrina e Convênios 24. E quem contra ti comparecer perante a lei, pela lei será amaldiçoado. Quem movesse ações judiciais contra Joseph pela própria lei dos homens, indenizações pelas acusações falsas, por exemplo, ou por fim pela lei de Deus, receberiam as consequências, ou o que as escrituras chamam de castigo. Versículo 19. Pois tu és chamado para podar vigorosamente a minha vinha, sim, pela última vez. Sim, e também todos aqueles a quem ordenaste, e eles seguirão estas normas. Amém. O profeta, o tempo todo, poda as doutrinas falsas e vãs filosofias das vidas das pessoas, para que elas possam desfrutar do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quando falamos em redenção dos mortos, geralmente pensamos só no trabalho salvador que fazemos administrando-lhes as ordenanças. Mas quero chamar a atenção para outro aspecto. Redimir os mortos é dar-lhes a devida memória, não os tornando bandidos, vamos assim dizer, ou os caras maus, quando eles só estavam tentando fazer o que julgavam ser o melhor com o conhecimento que tinham à época. Redimir os mortos é trazer esse bom nome a cada ser humano que já viveu, enxergando o melhor de cada um deles. Por décadas, Emma Smith foi demonizada por vários membros da igreja e pretendo contribuir para a redenção de sua memória. Vamos redimir a falecida Emma. Emma Smith foi uma mulher incrível, forte como nenhuma outra. E ela tinha que ser, pois ela estava casada com a piada do século XIX, Joseph Smith. Esse casal, Emma e Joseph, era fantástico. O primeiro profeta, casado com a primeira presidente da Sociedade de Socorro. Eram líderes fortes, habilidosos. Seria o que chamaríamos de power couple. Seção 25
é uma revelação para Emma, que abençoaria o casal à medida que se esforçavam para um apoiar o outro. Imagine um casal bem normal, com uma tarefa anormal sobre eles, com todas as dificuldades de recém-casados e com estes chamados grandiosos. Vamos ver como o próprio Senhor apresenta Emma para nós. No versículo 1, ele diz o seguinte: escuta a voz do Senhor teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha. Pois em verdade eu te digo, todos os que recebem meu evangelho são filhos e filhas em meu reino. Então, no versículo 1, o Senhor a apresenta como minha filha. No versículo 3, eis que teus pecados te são perdoados, e és uma mulher eleita a quem chamei. Então, no versículo 3, ela é apresentada como uma mulher eleita. Alguém a quem escolhi. E escolhida para fazer o quê? Versículo 5. O dever de teu chamado será confortar meu servo Joseph Smith Jr., teu marido, em suas aflições, com palavras consoladoras, com espírito de mansidão. O chamado dela foi confortar. Eu não me furto a pensar que seria outro consolador, outro confortador que o Senhor prometeu nos dar. Esse conforto também foi ordenado que Joseph provesse para Emma, no versículo 9. E não precisas temer, porque teu marido te apoiará na igreja, pois seu chamado é para benefício deles, a fim de que lhes sejam reveladas todas as coisas que eu desejar, de acordo com sua fé. Teu marido te apoiará. Era um conforto de mão dupla. Era essa via de mão dupla. Eu te conforto, você me apoia. Eu te apoio, você me conforta. E ela forneceu esse conforto sendo a escriba de Joseph. Vejam no versículo 6. E quando ele viajar, irás com ele. E servir-lhe-ás de escrevente enquanto não houver quem o faça, para que eu possa enviar o meu servo Oliver Cowdery aonde eu desejar. Ela era bem mais educada que Joseph Smith. Era uma parte do chamado dela. Fazer o quê? Porque haveriam muitas outras partes. Então vamos ver. Versículo 7. E serás ordenada sob suas mãos para explicar as Escrituras e exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu Espírito. Ela não só escreveria as Escrituras, ela as explicaria. A autoridade em explicar as Escrituras. Exortar a igreja era outra parte. Liderá-los, ordená-los, assim como Joseph fazia. E tudo isso não por Joseph, mas pelo Espírito do Senhor. Nada de intermediários. O Senhor diretamente com Emma Smith. Versículo 8. Pois ele imporá as mãos sobre ti e receberás o Espírito Santo, e teu tempo será dedicado a escrever e a aprender muito. É preciso aprender, saber para que se possa ensinar. Aprenda, estude, prepare e você fará grande diferença na igreja, assim como Emma fez a diferença. Como eu posso melhor apoiar o meu cônjuge para que ele consiga ser melhor na igreja, no trabalho, no lar, em todas as áreas? Um apoiando o outro. Há uma pesquisa recente, de 2023, e eu vou expor aqui para vocês essa pesquisa, porque ela demonstra e sugere que mais mulheres estão deixando a igreja. Vejamos. Então vejam aí, preparei esse gráfico. E desde sempre, todas as pesquisas
elas apontavam que a congregação era frequentemente feminina. Ainda hoje nós vemos isso. Basta comparar a frequência da Sociedade de Socorro e Quórum de Eldres de suas alas. Mas isso está mudando. E vejam só, na geração dos baby boomers, aquela geração do pós-guerra ali, 43% das mulheres abandonavam a religião. Na geração X, que somos nós, tá? Que estamos ensinando hoje o Evangelho, 45% das mulheres abandonava a religião. Na geração dos millennials, que são aqueles alunos a quem nós vamos dar aulas, 47% estão abandonando a religião. E na geração mais recente ainda, a geração Z, assim chamada, vejam só, ela extrapolou o número de homens. 54% das mulheres abandonaram a religião. E isso muitas vezes está intimamente relacionado com quedas nos padrões morais da sociedade em geral. Essa sessão é justamente para uma filha do Pai Celestial. E essa preocupação, tá? É porque as mulheres, elas que mantêm a igreja. Quando elas a abandonam, a secularização, o mundanismo, vamos chamar assim, cresce a olhos vistos. Então, mulheres, estejam cientes de sua importância para o reino de Deus. Preparem-se para ouvir o conselho do Senhor. E claro que esse conselho também se aplica aos homens. E vamos ver no versículo 10. E em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. O Senhor pede que sacrifiquemos algo de menor valor e nos promete coisas mais valiosas. Então, talvez nem seja sacrifício. Talvez devamos chamar isso de investimento. E de que forma o mundo está trabalhando em nós? Como o mundo está influenciando vocês, especificamente, filhas de Deus? Que tipo de encantos o mundo está colocando diante de seus olhos? Contando mentiras sobre como você deve se comportar, qual sua aparência, onde você deve gastar seu tempo e seu dinheiro, sobre o tipo de mulher que supostamente devem ser neste mundo, em oposição ao tipo de filha de Deus que Ele quer que traga seu lar ao seu reino. Qual é o mundo melhor que Deus está oferecendo? Reflitam sobre estas perguntas e prometo que o Espírito lhes dará insights valiosos. Versículo 13, agora da seção 25. Portanto, rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste. É um conselho valiosíssimo que o Senhor nos dá. Reparem que a palavra apegar, usada nesse versículo, é usada lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E vejam o que diz. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Nesse contexto, o Senhor estava selando Adão e Eva. Aqui, o conselho não era para se apegar ao marido por conta do convênio que foi feito, mas se apegar ao convênio em si. Eu posso me apegar aos convênios, mesmo que meu cônjuge não esteja honrando este convênio. Esse apego a Cristo através dos convênios é eterno. E quando nos apegamos aos convênios, é aí que conseguimos e começamos a buscar as coisas de um mundo melhor.
E agora, vamos falar de outra coisa que nos leva cada vez mais próximos do reino celestial. Ou seja, nos levam mais próximos a alcançar as coisas de um mundo melhor. É a música. De longe, a música está no topo de qualquer lista feita para nos aproximar do Espírito e senti-lo. Talvez seja justamente por esse aspecto celestial que imaginamos anjos cantando em coros ou com aquelas harpas nas imagens que nós vemos. A Emma foi concedido o privilégio de atuar em muitas coisas edificantes, como escriba, na exortação, na explicação das escrituras, e ainda foi dado a ela a música. Spencer W. Kimball, citando Brigham Young, disse certa vez que não há música no inferno. Vamos ver o versículo 11 da seção 25 de Doutrina e Convênios. E também te será concedido fazer uma seleção de hinos sacros para serem usados em minha igreja, conforme te for dado, o que me é agradável. Emma criou o primeiro inário. O Senhor diz que lhe concederia o discernimento de quais hinos ela escolheria. O primeiro inário não tinha partitura, era um livreto pequeno e só tinha a letra, e ela podia ser cantada com diferentes melodias. Na Grã-Bretanha, eles não tinham o inário de Emma. Então, em 1840, Brigham Young criou lá o Manchester Hymn Book, ou o Inário Manchester. Os santos amaram, mas Joseph não curtiu mesmo. Joseph sempre pegou no pé de Brigham por esta ter sido uma responsabilidade dada a Emma e não a ele. Joseph encarava, como diz o versículo, algo dado, concedido a Emma e a ninguém mais. Era o dom dado a Emma. Infelizmente, muitas vezes nós subestimamos a música em nossa adoração. Vejam, quando um discursante demora, a primeira coisa que cortamos é o hino, ou então a gente só canta a primeira estrofe do hino. Os salmos eram música e foram canonizados. A música já é emoção, sentimento, e é com isso que o Espírito trabalha. É uma das forças que nos faz a chegar a Cristo. Emoção. Versículo 12. Porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim, e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. A alma de Deus se deleita com a música do coração, não a música vinda do diafragma. Não é o vocal. A própria música já é a bênção sobre nossas cabeças. Vocês não conhecem o ditado quem canta seus males espanta? É isso. Não cantar é como se eu me recusasse a orar, a entoar esta prece. Gosto do poderoso exemplo da música registrado no Livro de Mórmon, enquanto os jareditas navegavam a terra prometida. Vamos conferir. Livro de Mórmon, Éter, capítulo 6, versículos 9 e 10. E cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava ao Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. E assim foram impelidos para a frente, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los, e nenhuma baleia pôde causar-lhes dano. E tinham luz continuamente, estivessem em cima ou embaixo da água. Eles foram impelidos para a frente por cantar louvores. Foram protegidos dos monstros do mar por cantarem louvores. Tinham luz, não importa onde estivessem, por cantarem louvores.
Então, que tal se formos mais ardorosos ao cantar os hinos de nossa próxima reunião sacramental? Novos salmos, hinos, vêm sendo acrescentados periodicamente pela igreja. Mais oportunidade de louvarmos a Deus. A seção 26 vai lidar com tempo. Como eu gasto meu tempo? Mostre-me sua agenda e eu digo quais são suas prioridades. Onde estamos investindo o nosso tempo? Nós não temos tempo para tudo. Temos que escolher prioridades. E não digo escolher entre o bem e o mal. Mesmo entre os bens, não há tempo para fazer tudo. Lembra-me do discurso do Eldon Dallin H. Oaks há 8 anos atrás. Bom, muito bom, excelente. Essas são as nossas escolhas. Mesmo entre as coisas boas, eu preciso escolher. Essa sessão é bem curtinha, tem 2 versículos, vamos lê-los para que nós possamos comentar. Eis que eu vos digo que deveis dedicar vosso tempo ao estudo das Escrituras e à pregação e à confirmação da igreja em Colesville, e à realização de vossos labores na terra, como é requerido, até depois de irdes ao oeste, a fim de realizar a próxima conferência. Então, vos será dado saber o que fareis. E todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas recebereis pela fé. Amém. Então vejam que essa sessão se trata mais de manejo do tempo do que realmente sobre comum acordo. A maioria das pessoas que vai ensinar essa sessão foca no versículo 2, exaltando o princípio do comum acordo, quando nós levantamos a mão para apoiar nossos líderes. Mas eu queria dar um enfoque um pouquinho diferente. Eu queria dizer que essa sessão é sobre manejo do tempo. Veja aí, primeira coisa, estudo das Escrituras. Segunda coisa, pregação. Terceira coisa, confirmação. Então, pregação para aqueles que não eram da igreja ainda. Confirmação, fortalecendo aqueles que já eram da igreja. E no quarto, o nosso trabalho, o nosso sustento, cuidar desses afazeres materiais. Também nós podemos aprender nessa sessão, e essa sessão demonstra que essas nossas agendas têm que ser flexíveis. Temos que ser adaptáveis. Ele disse, você vai para a próxima conferência e depois eu vou te dizer o que fazer, né? E é aí que entra o comum acordo. Não é o meu tempo, é o tempo da família, é o tempo da igreja, é o tempo do trabalho. Tudo, a forma como nós gastamos esse tempo deve estar de acordo com todos estes atores de nossas vidas. Esse é o comum acordo. Principalmente de acordo com o Senhor, com a vontade dele, com o tempo dele.